Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui mais uma vez. Nessa aula nós vamos continuar com o nosso curso de criação de aplicações Windows Forms com .NET Core, usando a linguagem C# e Visual Studio 2019. Nessa aula nós vamos continuar com o aprendizado do componente Grid View. Vamos aprender a criar coisas um pouco avançadas em relação ao que fizemos na aula passada, porque nós vamos trabalhar com programação. Não se esqueça, ao fim da aula, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like para eu saber que estou indo no caminho certo. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Tenho certeza que você vai gostar do que ainda tem por vir. E se você tiver também alguma sugestão de melhoria, não hesite em deixar aí nos comentários. Eu leio todos eles. Vamos então ao que interessa, vamos aqui no Visual Studio. Eu já estou aqui com a solução da aula passada aberta, com o formulário aberto. A única coisa que eu modifiquei aqui é eu retornei a cor da parte do cabeçalho para o padrão original, que é esse cinza claro. E agora nós vamos começar a fazer algumas modificações visuais e depois algumas programações em cima desse Grid View, desse Data Grid View, que nós colocamos o nome de DGV Produtos. Vamos lá, primeiramente eu vou centralizar as colunas, todas as colunas aqui eu vou centralizar, e depois eu vou pegar a coluna Nome e a coluna Categoria e vou alinhar à esquerda. Vamos fazer isso. Se nós entrarmos aqui na edição de colunas, eu vou abrir aqui para a gente ver, edição de colunas, eu tenho aqui os campos todos, e cada um deles me permite fazer uma configuração para o alinhamento do conteúdo. Então aqui, por exemplo, no campo código, eu consigo entrar aqui e alinhar o conteúdo, que neste caso já está Middle Center. Vamos ver como é que está o nome. O nome está, cadê? Alinhamento não definido, eu vou colocar aqui Middle Left para o nome. O estoque já está Middle Center. Validade já está Middle Center também. Promoção, podemos colocar também Middle Center, já está. E categoria, não está definido, a gente vai colocar para Middle Left. Pronto. Acontece que a gente fazendo isso, não define o alinhamento dos títulos. Então eu vou ter que definir o alinhamento dos títulos para todos eles, e então programaticamente eu vou mudar o alinhamento do campo Nome e Categoria para que eles fiquem à esquerda. Eu vou então selecionar o Grid e nós vamos agora definir o alinhamento de todos os títulos. Eu vou aqui na propriedade Column Headers, Default Cell Style. Clico aqui e vou definir todos eles como Middle Center. Middle Center. Ok. Todos os títulos estão centralizados. Mas quando eu executar agora, Ctrl F5, tá aí. Nome ficou com o título centralizado e categoria também. Eu quero colocar esses dois à esquerda. Então vamos fazer isso. Vou dar um F7 para ir aqui no construtor do formulário. E aqui no método construtor, logo depois de atribuir o data source à listagem de produtos. Aliás, antes de fazer isso, eu vou aqui DGV Produtos, ponto, columns 1. Eu também poderia colocar aqui o nome da coluna, CLM, nome. Esse é o nome da minha coluna. Ponto header cell, ponto style, ponto alignment, recebe data grid view, alignment ponto middle left. Vou fazer o mesmo para CLM categoria. E agora a gente pode executar para testar. Tá aí, o alinhamento dos títulos, agora nome e categoria à esquerda. Vamos fechar aqui e vamos voltar ao código. Agora nós vamos aprender a formatar uma célula de acordo com o valor que ela contém. O que eu quero fazer aqui é o seguinte: quando o estoque de um produto estiver abaixo de 30, eu quero mostrar o valor da célula em vermelho. O Data Grid View tem um evento interessante, que é o evento Cell, descendo aqui, Cell Formatting, formatação de célula, né? Ele ocorre quando os valores das células estão sendo formatados ou requerem uma formatação. E a cada célula que é pintada no grid, esse evento é chamado. Vou dar 2 cliques aqui para programar esse evento. Uma outra observação importante que eu quero fazer é a seguinte:
É muito comum dizer que a construção de aplicativos visuais como esse obedece a um paradigma orientado a eventos, que é, digamos, uma visão um pouco mais macro em relação ao paradigma orientado a objetos, porque você programa de acordo com os eventos que acontecem na interface visual. Então, se vocês ouvirem esse termo, programação orientada a eventos, diz respeito a isso. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu tenho que checar se E, que é o parâmetro que veio ali, é diferente de nulo. Isso é uma boa prática para não correr risco de entrar aqui um objeto nulo e você fazer uma checagem inválida. Vou quebrar essa linha aqui só para a gente conseguir visualizar esse parâmetro. Esse parâmetro E é do tipo DataGridCell, DataGridViewCell, Formatting e EventArgs. Mas o que é isso, né? Esse nome gigante aí. Esse parâmetro traz com ele algumas opções, alguns valores, algumas propriedades relacionadas a esse evento, a célula que disparou esse evento. Vamos dar uma olhada aqui. E ponto, eu tenho aqui uma série de coisas. Ó. Eu tenho o índice da linha da célula que está aqui nesse momento. Só lembrando, esse evento é executado para cada célula presente no grid. Se eu tenho no meu grid 10 linhas e eu tenho 6 colunas, eu vou ter 60 células. E aqui eu vou percorrer essas 60 células automaticamente através do evento e vou executar o código fazendo alguma coisa nelas de acordo com o valor que elas contêm, de acordo com o número da coluna delas, ou de acordo com o número da linha, por exemplo. Enfim, a condição vai depender da sua necessidade, né? Então aqui eu tenho o índice da linha, o índice da coluna, eu posso mexer aqui no estilo da célula, no valor, se eu apliquei ou não formatação por minha conta, é uma propriedade booleana essa daqui, o estilo da célula aqui novamente, enfim, eu tenho algumas propriedades aqui que são interessantes para a gente trabalhar. E a gente vai começar da seguinte forma. Se o meu grid view, coluna dele, se essa coluna aí possui o título, igual a estoque, é porque eu estou na coluna estoque, certo? Na verdade, essa célula que está sendo renderizada no momento é uma célula da coluna estoque. É justamente a célula que eu quero formatar se ela tiver um valor menor do que 30. Aí eu vejo o seguinte agora, ó, se e.value é diferente de null, se esse valor não é nulo, eu vou capturar o valor dele convertido para double, porque na célula esse valor ele é de um tipo genérico, é de um tipo object. Ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser double, pode ser text, pode ser datetime, pode ser até uma imagem. Mas aqui eu sei que é um valor double, aí eu vou usar o convert.toDouble e vou pegar aqui e.value. Muito bem, agora que eu tenho o valor da célula, eu posso fazer o seguinte, e.value, vou até aplicar uma formatação aqui nele, recebe valor.toString F2. Isso aqui padroniza a exibição do estoque, do valor do estoque, com 2 casas decimais. Veja, eu capturei aqui o valor da célula e converti para double. Agora eu pego esse valor double, converto para uma string com 2 casas decimais e jogo de volta para a célula. Agora eu vou dizer que eu apliquei a formatação. uma formatação. É uma indicação para o evento não fazer outras coisas que ele faria se eu não tivesse feito essa formatação por minha conta, se eu não tivesse colocado um valor. Valor menor do que 30, agora sim é a questão da coloração da célula. Se o valor dessa célula for menor do que 30, e.cellStyle.forColor recebe color.red. Vamos ver como é que ficou isso aí. Vou dar um Ctrl F5 aqui para executar. Aí está. Os valores menores do que 30 foram renderizados em vermelho. No caso aqui eu só tenho 2. E se eu quiser renderizar todos os elementos da linha cujo estoque é menor do que 30 em vermelho? Será que é possível? É possível sim. A gente pode fazer o seguinte aqui.
Vou até comentar esse trecho porque o outro já vai abranger. DGV produtos, que é o meu Data Grid View, .rows. Agora eu estou acessando uma linha inteira, na verdade todas as linhas, mas eu vou pegar pelo índice. e.rowIndex. Quem que é e.rowIndex? É a linha que contém esse valor menor do que 30, porque já passou pela condição aqui, ó, esse valor menor do que 30. Então eu estou aqui acessando uma célula cuja linha tem o mesmo índice aqui da célula, que é o row index. Aí eu vou botar aqui .default cell style .for color, que é a cor da fonte, recebe color.red. Vamos testar novamente, Ctrl F5. Aí está, a linha inteira com fonte na cor vermelha. Com isso a gente consegue formatar os valores do Data Grid View de acordo com quaisquer condições que a gente precise. E aí facilita bastante a visualização de certas situações dos dados que estão sendo apresentados. Ok, vamos então fechar aqui o grid, formulário, e vamos para nosso próximo exemplo. Eu vou deixar esse trecho aqui comentado e vamos ao nosso próximo exemplo. E nesse próximo exemplo nós vamos trabalhar com ordenação a partir do clique em uma coluna. Na verdade, um clique no título de alguma das colunas. Se nós executarmos aqui a aplicação novamente, vamos observar aqui uma coisa. Ctrl F5. Se eu clicar aqui no título dessas colunas, não acontece nada. Porém, se você for aqui no Form Designer e ir na edição de colunas, você vai observar que cada coluna tem uma propriedade aqui chamada Sort Mode, que está definida como automática. Isso quer dizer que essa coluna é ordenável de maneira automática, desde que a fonte de dados suporte essa ordenação de forma automática. Bem, a nossa fonte de dados é uma lista genérica. Uma lista genérica não suporta ordenação quando ela está vinculada a um controle visual como o Data Grid View. A gente precisa de usar uma lista modificada. E para isso a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar OK aqui. Agora eu vou adicionar um novo pacote, uma extensão aqui ao meu projeto. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do meu projeto. E vou aqui em Manage Nugget Packages. Aqui em Manage Nugget Packages eu vou em Browse e vou digitar aqui Marocchio, que é o meu sobrenome. E aqui nós temos duas extensões. Essa primeira você pode ignorar, é uma versão antiga do que nós vamos instalar aqui. Isso aqui é uma lista ordenável, é justamente ela que a gente vai usar. Eu vou marcar ela aqui e vou mandar instalar. Pronto, ela está aí na minha solução agora. Eu vou fechar aqui. Posso fechar aqui o gerenciador do Nugget Packages. E agora eu posso fazer o seguinte, vou salvar, fecho isso aqui também. Vou lá na minha classe Produto. E aqui na classe Produto, onde eu digo que a minha listagem de produtos é do tipo List Produto, eu vou usar a minha lista nova, minha lista ordenável, que é Sortable Binding List. Ele não reconhece a princípio, mas ela está no pacote que nós importamos. Eu vou dar Ctrl ponto para resolver e aqui aparece. E usem pacote aqui com o meu nome. Pronto. Essa lista agora está presente aqui e eu vou colocá-la aqui também. Agora a nossa listagem é de um tipo ordenável quando está associada a algum controle visual. Para a gente confirmar isso, é só dar um Ctrl F5 e vamos testar aqui. Observe que a nossa coluna agora clicada ordena. Se eu clicar uma vez, essa setinha para cima vai na ordem ascendente. Se eu clico de novo, ordem descendente. Promoção não é um campo ordenável, isso é configurável em cada uma das colunas. E categoria é ordenável. Todas as colunas ordenáveis. As que não aparecem essa setinha para baixo ou para cima é porque não cabe na coluna. Eu poderia aumentar aqui a largura das colunas para fazer caber. Vamos fazer isso então. Aqui no Design. Vou nas colunas. Código. Vou aumentar aqui umas 15 unidades, vou colocar 70. Acredito que seja suficiente. O nome já está aparecendo. Estoque também vou colocar 70.
Validade já está 70, vou ter que colocar um pouco mais, vou colocar 85. Promoção não é ordenável, categoria já estava aparecendo. Ok. Agora eu vou aumentar um pouco o tamanho do meu formulário. Pronto. Vamos testar novamente. Ctrl F5. Ainda não está aparecendo, ainda está pequeno aqui. Aqui já está aparecendo. Validade já está aparecendo. Categoria aparece, validade, estoque e código ainda não. Vou aumentar um pouquinho mais estoque e código então. Código. Vou colocar 80 também. Acho que eu coloquei 85. Opa. Código e estoque. 85. Ok. Redimensionar de novo aqui o formulário. Ctrl F5. Agora sim. Todas as colunas agora são ordenáveis. Vou fechar o formulário e vamos à nossa próxima funcionalidade. O fato de nós termos trocado o tipo de lista dos dados desse Grid View, desse Data Grid View, para o Sortable Binding List, já o torna também editável. Ou seja, os dados do grid são editáveis diretamente nele. Vamos ver como é que a gente pode trabalhar dessa forma. Eu vou clicar aqui na setinha de edição rápida do grid, vou habilitar a edição, a adição, já vou habilitar também a exclusão. Vou salvar e agora é preciso que você se certifique sobre algumas propriedades, os valores de algumas propriedades aqui desse Data Grid View. A primeira delas é o Read Only. A propriedade Read Only deve estar false. Cadê Read Only? Está aqui. Tem que estar marcada como false. A outra propriedade é a propriedade Multi-Select. A propriedade Multi-Select permite que você selecione múltiplas linhas. Vamos deixá-la também aqui como false, para não permitir o usuário selecionar múltiplas linhas. Eu vou colocar também aqui Row Headers Visible True. Eu tinha colocado false, aí eu não conseguia ver aqui esse trecho aqui, ó, essa coluna que mostra o status da linha. Como ele ocupa algum espaço ali, eu vou ter que aumentar um pouco aqui. Pronto. Shift Ctrl S para salvar tudo. Outra propriedade que a gente tem que alterar é a Selection Mode. Selection, letra S, Selection Mode. Tem que estar aqui Row Header Select, para que a linha seja selecionável quando a gente clicar nesse lado esquerdo aqui, que é o cabeçalho da linha. Muito bem, uma vez que você tenha setado os valores dessas propriedades, a gente pode agora fazer um teste de edição. Ctrl F5. Vou dar 2 cliques aqui no nome do detergente. Coloco 2, dou um Enter, já está editado. O objeto vinculado a esse Grid View já está com o valor alterado. Automaticamente ele faz essa alteração. Se eu continuar descendo aqui usando as setas do teclado, ele faz uma inserção na última linha. Vou colocar aqui, por exemplo, 12, dou um Tab, escrevo aqui qualquer coisa, por exemplo, batedeira, aqui o estoque, 50, data de validade, 20/2 de 2030, promoção posso marcar, e aqui eu tenho que escrever a categoria, ó, eletrônicos. Será que é possível selecionar essa categoria de uma lista suspensa, de um combo box? Nós vamos ver isso já já. Então é o seguinte, eu acabei de incluir um novo registro através do grid, diretamente através do grid. Então vamos agora adicionar um combo box para a seleção da categoria, para eu não ter que digitar a categoria. Inclusive, se você digita ali um valor que não está presente no tipo enumerado, ele dá um erro de conversão. Da mesma forma, se você digitar uma letra nos campos numéricos, ele também dá erro de conversão. Vamos então colocar o combo box e vamos testar novamente o nosso formulário. Vou fazer aqui a edição da coluna categoria. O tipo dela vai mudar para Data Grid View Combo Box Column. Dou um OK. E agora eu tenho que dizer quais são os valores possíveis para esse campo. E isso a gente faz
na criação do formulário. Aqui no Form Main, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. No construtor, eu vou dizer que dgv produtos.columns, columns, aqui eu posso informar o nome da coluna, CLM categoria, as data grid view combo box cell ponto data source recebe enum.getValues e aqui eu passo o meu tipo enumerado, type of em categoria. Na verdade está dando um erro aqui. Sim, porque aqui não é cell. Aqui é data grid view combo box column. Agora sim ele está funcionando. Vamos dar o Ctrl F5. E aí está, ó. Tem aqui o elemento. Posso trocar. Quando eu insiro um novo aqui, ele vem como limpeza, que é o primeiro, mas eu posso trocar. Já viu que eu coloquei um valor, já coloco uma linha em branco abaixo se eu quiser fazer uma nova edição, mas eu não terminei ainda a edição dessa daqui. Ó o erro de conversão, porque eu digitei um valor que não pode ser convertido para data. Vou colocar 1/1/1. Tá aí. Ok, o problema da seleção então da categoria está resolvido através de um combo box. É interessante fazer essa edição aqui no Grid, mas você pode perceber que a gente tem alguns problemas, principalmente no que diz respeito à validação. Você validar a entrada de dados através do Grid é muito trabalhoso. E o formato de interação do usuário com o Grid também não é um formato muito comum, porque o usuário não está acostumado, ele está mais acostumado com formulários de papel que parecem com os formulários que a gente constrói com campos. Então a gente traria o expertise do usuário em preencher formulários de papel. Então nós vamos agora fazer mais algumas coisas aqui nesse grid e depois a gente vai ver um modo de edição e inclusão de dados um pouco diferente desse aqui. Vou fechar aqui e vamos novamente aqui ao formulário para a nossa nova funcionalidade. A próxima funcionalidade que nós vamos implementar é a exclusão de linhas direto no Grid View. E para isso nós vamos criar uma nova coluna aqui com um botão. Cada linha terá um botão que, quando for clicado, promoverá a exclusão daquela linha. Vou selecionar aqui o Data Grid View, vou editar as colunas, vou adicionar aqui uma nova coluna no final, que eu vou chamar de CLM excluir. Vai ser do tipo button column, Data Grid View button column. E o título aqui vai ser excluir. Excluir. Adicionei, fechei. Está aqui a coluna excluir. E agora eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que ela vai usar o texto para o valor do botão. E aqui no texto eu vou colocar excluir também. Dessa forma, o título que vai aparecer no botão será sempre excluir. Eu poderia usar um controle botão desse tipo aqui de botão para mostrar um valor de um campo, de uma tabela, enfim. Não vejo muita utilidade para isso, mas seria possível. Eu quero trabalhar com um valor fixo, que é o valor excluir, para dizer que esse é um botão para excluir aquela linha. Vou dar aqui agora um OK, mas antes disso eu acho que eu posso diminuir um pouco aqui o tamanho da coluna. 80. E eu acho que já está marcado aqui como não ordenável. Tudo bem? Vou dar OK. E aqui está a coluna com o botão. Não está aparecendo nada ainda, mas eu vou dar Ctrl F5 para executar. E quando ele está em execução, o botão mostra aqui excluir. Porém, quando eu clico, nada acontece, porque isso é um botão de uso geral. Eu tenho que programar a ação dele. E é justamente isso que nós vamos fazer agora. Eu vou programar esse botão para que ele exclua a linha a que ele pertence. Para isso eu vou dar um F4 aqui no grid para ver os eventos. E aqui eu tenho um evento chamado Cell Content Click. É o mesmo evento padrão de quando você dá 2 cliques aqui no Grid View. Se eu der 2 cliques aqui, na verdade ele cria um manipulador para aquele evento.
é o evento padrão para o grid. Então aqui eu vou programar o seguinte: se dgvprodutos.columns, e aqui eu vou passar o índice da coluna que foi clicada, ponto header text igual a excluir. Estou checando se esse botão pertence à coluna excluir, se o botão que foi clicado pertence à coluna excluir. Lembrando que o E corresponde à célula clicada. A célula tem um índice de coluna e um índice de linha. Eu peguei aqui agora o índice da coluna. Se essa coluna foi a coluna de exclusão, agora eu faço uma outra condição, que é a condição que mostra uma caixa de diálogo perguntando se ele realmente quer excluir aquele produto. Então, se messageBox.show, nós já vimos esse método anteriormente, deseja realmente excluir este produto, e aqui eu posso colocar também um título, confirmação, vou colocar uma vírgula aqui para informar quais botões eu quero usar, messageBoxButtons.YesNo, yes, no. E agora qual ícone? messageBoxButton, ou melhor, messageBoxIcon.question igual dialogResult.yes. Então, se ele clicar no botão sim, aí eu posso excluir. E para fazer a exclusão, basta eu fazer o seguinte: produto.listagem.remove at e.rowIndex. A exclusão em si é muito fácil, é só essa linha de comando. O resto é checagem, para ver se eu realmente estou na coluna certa, se o usuário quer realmente excluir. Isso só é possível na Sortable Binding List, que é esse tipo de listagem que nós estamos usando, que baixamos lá como um pacote Nugget. Agora nós vamos testar. Ctrl F5, aqui está. Vou clicar aqui no número 3. Deseja realmente excluir este produto? Sim, o produto foi excluído. Deseja excluir esse produto? Sim, produto 10 foi excluído. Poderia até dar uma mensagem de sucesso. É claro, nós estamos trabalhando aqui com um conjunto de dados em memória. Nós não estamos trabalhando com dados persistentes. Nós faremos isso muito em breve e vai ser uma aula bem legal. Por conta disso, tudo que a gente faz aqui, quando eu fecho a aplicação e abro de novo, volta ao normal, volta ao que era antes. Então são dados fixos que eu estou populando diretamente no construtor estático da classe produto. Nós fizemos isso também em aulas passadas. Portanto, de nada adianta você fazer uma alteração aqui, porque quando você fecha e abre de novo, vai tudo voltar ao normal. E para essa fase de testes, isso é bom, porque a gente pode manipular os dados e isso não vai dar nenhum problema para nós. Depois que tiver tudo bom aqui, a gente passa para um conjunto de dados real com persistência. E é esse o nosso objetivo. Suponha que você não queira excluir através do clique no botão, mas sim através, por exemplo, do pressionamento da tecla Delete do teclado. Será que é possível? Com certeza, né? Então nós vamos agora fazer o seguinte. Aqui no Form Designer, eu vou selecionar o Grid View e vou no evento. Vamos descer aqui um pouquinho. Tem um evento aqui que é o Keydown. O Keydown é o evento que ocorre quando uma tecla é pressionada e o foco está no Grid View. Vou dar 2 cliques para programar esse evento. E aqui eu vou fazer o seguinte. Se e.keycode, observe que eu tenho novamente lá o parâmetro e. E sempre é um parâmetro, é um objeto que contém dados relacionados ao evento em questão. Neste caso, e está trazendo para mim o código da tecla que foi pressionada. Eu vou testar. Se ele é igual a keys.delete, se a tecla pressionada foi a delete, aí eu vou fazer o seguinte. Se, não precisa de this aqui, dgvprodutos.selectedrows.count maior do que 0, ou seja, se existe alguma linha selecionada no meu Grid View. Aí eu vou pegar essa mensagem de confirmação aqui, vou trazer isso aqui tudo para cá, só que nessa parte aqui, em vez de ser e.rowIndex, vai ser um pouquinho diferente. Vai ser dgvprodutos.selectedrows índice 0, porque eu sei que o meu grid só permite a seleção de uma linha por vez, porque o multiselect foi definido como false.
ponto index. É o índice da linha selecionada. Agora vamos testar para ver se a tecla Delete funciona. Ctrl F5. Vou selecionar aqui essa linha. Vou pressionar Delete. Deseja realmente excluir este produto? Vou dar um Enter aqui. Foi-se embora o produto número 5. Vou selecionar essa outra. Delete. Sim. E foi-se embora também o produto número 9. Excluiu corretamente, da mesma forma como acontece quando eu clico no botão excluir. Quero voltar a frisar aqui a respeito da dificuldade de se editar no Grid View. De repente tem alguma conveniência em você não ter que ficar clicando em botão salvar. Você vai editando os dados, vai descendo na linha logo abaixo para inserir um novo. Pode ter alguma conveniência. Mas se você tem campos complexos, campos que requerem validação um pouco mais complexa, você vai ter problemas. A programação vai ficar muito pior e a experiência para o usuário também. Então, por conta disso, o interessante é que você mantenha o Data Grid View apenas para essa visualização tabular dos dados e para a exclusão, aí não tem problema. E para alteração e inclusão, você tenha um formulário normal com os campos para isso. Aí a experiência do usuário vai ser muito mais agradável. Nós vamos fazer justamente isso na próxima aula. Portanto, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar essa série e outras que eu venho lançando semanalmente. Obrigado pela sua atenção e até breve.